irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, Jesus se auto-apresenta como bom pastor, ou como um pastor bom, ou melhor, como um belo pastor. O Papa João Paulo II, saudoso hoje São João Paulo II, instituiu o quarto domingo da Páscoa, de hoje, como o domingo do bom pastor. Por quê e para quê? Primeiro porque todo quarto domingo da Páscoa, este evangelho ele é lido, ele é proclamado. E depois ele aproveitou para pedir aos fiéis para rezarem pelos seus pastores, rezar pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelas vocações em geral. Hoje é dia de a gente rezar pelas vocações sacerdotais religiosas, pelos pastores e pelos futuros pastores, aqueles que guiam o povo de Deus. Por que Jesus é o bom pastor? No Antigo Testamento, Deus colocou homens para guiar o seu povo, mas alguns não governou o povo de Deus com veemência, com fé, e o povo se extraviou, como ovelhas foram se misturar ou foram, entre aspas, comer em outras pastagens. E Deus, supremo pastor no Antigo Testamento, promete um pastor bom, ou um belo pastor que pudesse ser espelho para as suas ovelhas. E este é Jesus Cristo. E hoje ele se intitula Eu Sou o Bom Pastor. Jesus, olhando também a realidade agrícola e pastoril da Palestina, ele acha curiosa a figura do pastor, do vaqueiro, daquele que passa o dia todo nas montanhas, cuidando, zelando. Ele acha interessante o manejo do pastor próprio de Israel e também da gente que cuida, que troca de pasto, que dá água, que se preocupa com a ovelha que se extraviou, ou comer em outras pastagens, ou com a ovelha que está doente. Esse cuidado especial do pastor de Israel levou Jesus também a se inspirar e montar o seu projeto de vida a partir do pastor. É curioso que os pastores passam o dia todo, à noite eles trazem as ovelhas, geralmente é um grupo de pastor, elas dormem num aprisco, num curral misturadas. E de manhã, como é que fica a coisa? Ovelhas e cabras. As cabras, quando forem ordenhadas, como é que elas vão? Como é que o pastor vai conhecer? Ele a chama pelo nome. E nós sabemos que a res, ela tem uma relação interessante com o seu dono, com o seu pastor. Basta ele a chamar pelo nome, ela responde, ou há eu diria, um jeito muito especial e peculiar. E é interessante, quem é do interior conhece, quando vem uma pessoa estranha, ou aparece, aquelas que são leiteiras chegam até a esconder o leite. Elas ficam inquietas, ficam estressadas. Então Jesus achou interessante e disse: assim como o pastor conhece as suas ovelhas, eu também conheço cada pessoa que é a ovelha do redil do meu Pai. Eu zelo, eu me preocupo, eu santifico, e eu vou dar a vida pelas minhas ovelhas. De fato dele, na cruz, Jesus é o bom pastor e não se utiliza das ovelhas, mas dá a vida. Geralmente os pastores que criam, eles vendem, enfim, faz negócio com suas ovelhas, até de vez em quando come uma das suas ovelhas, é próprio. Mas Jesus é o contrário. Ele é o pastor bom, o pastor belo, porque é ele mesmo que vai se dar como alimento através do pão da palavra e do pão da Eucaristia a todos nós que somos ovelhas da sua grei, do seu redil, do seu rebanho. Por isso que ele é o bom pastor. Ninguém usurpa a sua vida, ele dá com alegria e com liberdade. É o pastor que dá a vida, e é ele que nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue, com a sua palavra. Hoje também nós lembramos das palavras do Papa Francisco. Ele diz para todos nós sacerdotes, nós devemos de fato sermos bons pastores, a exemplo de Jesus Cristo. E ele diz: o pastor verdadeiro é aquele que cuida e reza e distribui os bens espirituais da igreja para o povo de Deus, que não se cansa. O pastor verdadeiro é aquele que é apaixonado por Jesus Cristo, o sumo e eterno pastor. E o pastor verdadeiro é aquele que tem cheiro de
vaqueiros da gente, quando chega em casa, traz o cheiro do curral. Fazendo uma comparação, um paralelismo, uma analogia com o Papa Francisco, ele diz: o pastor, o padre, ou mesmo o leigo que sai levando o evangelho, tem que ter cheiro de ovelhas. O que é isso? O Papa Francisco quer uma igreja próxima, onde nós, pastores ou evangelizadores, estejamos acerca, como diz o espanhol, estejamos próximos, sejamos uma igreja em saída que evangeliza e uma igreja mais próxima, mais flexível, mais evangelizadora, e consequentemente os seus pastores tenham cheiro de ovelhas, quer dizer, que se misture, ensina também as dores, as alegrias do povo, não se sinta alguém tão santo, tão separado, tão consagrado, tão excluído, que apenas se utiliza das ovelhas. Este evangelho de hoje também, meus irmãos, Jesus diz que existem os mercenários, que ao invés de cuidar, se utiliza das ovelhas, ou que são ladrões, assaltantes, como diz também o evangelho. E quando o pastor abre a porta, e cada pastor chama a sua ovelha de manhã para ordenhar ou para levar para o pasto, e ela segue o pastor, quem é mercenário ou quem é ladrão e salteador, vai pular o curral, vai chamar pelo nome de uma ovelha, vai escutar, ele vai roubar, colocar no braço, entregar para outro e cair fora. Então ele chama a atenção para nós. Primeiro, nós, ministros religiosos, para termos cuidado com as ovelhas, não se utilizar das ovelhas por torpe ganância, nem sermos mercenários, fazermos tudo por dinheiro, puxão de orelha para nós. Depois, nós somos chamados também a darmos a vida pelas ovelhas e não fazermos nada por torpe ganância, como diz São Pedro em uma das suas cartas: dar a vida, dar a vida. Mas também o Papa falou: dar a vida tudo bem, mas tem que descansar também o pastor. O pastor tem que descansar. Padre cansado é padre estressado, padre cansado é padre que perde a atenção, e padre também que pode desanimar, o pastor pode desanimar. Por isso que as ovelhas têm que rezar com o seu pastor, apoiar o seu pastor, querer bem, e o pastor também, consequentemente, tem que querer bem as suas ovelhas e preocupar-se com elas. É um desafio para todos nós. E os leigos também são chamados a serem pastores. Existem muitas ovelhas que estão fora do redil do Senhor, que precisam ser anunciadas. Como trazer mais ovelhas para o redil do Senhor se não houver quem pregue? Só esperar dos pastores? Complica. Todos são chamados somos chamados a nos conscientizarmos. Nós somos discípulos e missionários da palavra do Senhor. Mas também os pais de família são pastores, devem cuidar, zelar, acompanhar seus filhos. As mães são pastoras, a exemplo de Nossa Senhora Divina Pastora. Os gestores são pastores do povo que lhe foi confiado, do povo que confiaram os seus povos, devem ser pastores, não mercenários. Os líderes religiosos devem ser pastores e não mercenários. Ou seja, toda pessoa que está à frente de alguma parcela do povo de Deus deve gerir, cuidar, se preocupar e dar a vida pelas pessoas. Isso é um desafio. Peçamos a Jesus, supremo e grande pastor, que abençoe a todos os pastores, todos os padres religiosos, nossos bispos, o Papa, para que tenhamos a coragem e olhemos para Ele, Jesus como pastor, e apresentemos a Jesus como supremo pastor e o belo pastor. Que a gente também se converta e peçamos perdão pelas vezes que nós não tivemos caridade de pastor, mas talvez ofendemos as nossas ovelhas. E rezemos por todos aqueles que estão à frente do povo de Deus, para que governem com justiça, com equidade, sobretudo, de maneira especial, que tenham uma gestão voltada para as ovelhas mais sofridas e necessitadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.